assunto não poderia ser outro, é um assunto ao qual a gente deve prestar atenção o tempo todo, a gente não pode descuidar. Se a gente estivesse falando de educação, a gente ia falar: façam a lição de casa, prestem atenção na aula, façam os exercícios, não descuidem, vai acumular matéria, em cima da prova não vai dar tempo. Isso vale também para a discussão sobre o coronavírus, tá? Todos os anos no mundo morrem entre 290 mil e 650 mil pessoas de complicações decorrentes de gripes. Já morreram esse ano 101 mil pessoas de complicações decorrentes de gripe. Destas, 93.600 por gripes que não são o coronavírus e 7.400 por decorrências do coronavírus. Ou seja, mais de 90% dos casos de morte provocadas por gripes são provocadas por outras gripes que não o coronavírus. E todas essas gripes podem ser evitadas com vacina. Todas. De forma que discutir o coronavírus, ficar preocupado com o coronavírus, se assustar com o coronavírus e não se vacinar contra as outras gripes é, no mínimo, esquisito. E tem muita gente que hoje no Brasil está dentro de casa, preocupado com o coronavírus e não se vacinou contra as outras gripes. Os idosos, que formam o maior grupo de risco do coronavírus, formam o maior grupo de risco de todas as outras gripes e devem se vacinar. E muitos não se vacinaram. O dado pode soar mórbido, pode parecer esquisito falar sobre isso, mas dá a dimensão do perigo que as gripes representam, sem querer sugerir que o coronavírus não é perigoso. Claro. Sem querer sugerir que ele não é muito contagioso, mais contagioso do que as outras gripes. E essa quantidade de mortes do coronavírus relativamente controlada, relativamente contida na comparação com outras gripes, tem a ver com as medidas que os países estão tomando, alguns com atraso, outros com mais antecedência, para controlar o espalhamento da doença. Se nada fosse feito, obviamente, ela iria se espalhar de uma maneira muito rápida. Existem alguns gráficos bem feitos mostrando o ritmo de espalhamento sem qualquer controle social e outros com controle social. E aí a gente teria um número elevado de doentes e, evidentemente, um número elevado de vítimas fatais. Tudo isso para dizer que as medidas sociais são mais importantes do que as medidas médicas. É mais importante não ir para casa do que ir para o hospital. Aliás, é mais importante ir para casa do que ir para o hospital. Sempre que você puder. Então, acabar as aulas, interromper os cursos, evitar aglomerações é mais eficiente do ponto de vista médico do que ir para o hospital em busca de socorro. Porque lá, na sua casa, há um espaço reservado para você. No hospital, é uma dúvida. Bom, o vírus ele se espalhou no mundo por uma série de motivos. Primeiro, ele existiu, surgiu, numa mutação. Mas teve uma série de erros que os países que conheceram o vírus no comecinho cometeram, e que o Brasil pode olhar para esses erros e falar: pô, a gente não pode cometer os mesmos erros. Ou pelo menos a gente tem que prestar atenção nos erros para evitar, tentar evitar, né? Dá para evitar nacionalmente? A Band News FM, você acabou de noticiar aqui um cidadão que fez o teste, descobriu que estava positivo para coronavírus, pegou seu avião e foi para a Bahia. Quer dizer, é um irresponsável. Tem o piloto do avião, tem os funcionários do hangar, tem o motorista do carro que ele pegou, ou o manobrista do carro que era dele, e aí esse manobrista tocou no volante, enfim, o cozinheiro ficou contaminado lá na Bahia, a mulher dele está contaminada, ou seja, é um sujeito irresponsável. Vários erros foram cometidos. O site Business Insider se preocupou em levantar alguns desses descuidos, esses erros. Então, por exemplo, as autoridades de Wuhan, que é o epicentro da doença, elas demoraram a perceber a gravidade do surto. Quando eles fecharam a cidade, o surto, a gripe já tinha saído dos limites da cidade. Então, eles fecharam
tarde demais. Um dos erros mais visíveis foi um banquete para mais de 10 mil famílias em Wuhan. No dia 18 de janeiro, a doença apareceu em dezembro, onde os convidados trouxeram comida de casa e compartilharam e tal. Teve erros em outros lugares. Por exemplo, no Reino Unido, um professor de matemática que morava em Wuhan voltou para casa no dia 26 de janeiro, ele não foi testado e depois descobriram que ele estava contaminado. Isso foi em janeiro, final de janeiro, 26. Por mais de uma semana, fora da China, o maior epicentro da doença era um navio, aquele Diamond Princess. Todo o navio estava de quarentena. Pelo menos 23 passageiros foram liberados sem serem testados. Criou um problema, mas enfim, 23 pessoas saindo de lá. Sabendo que ali tinha. O Reino Unido levou para casa 4 pessoas que foram autorizadas a entrar, apesar dos testes ainda estarem em laboratório. Os 4 tinham vírus. Nos Estados Unidos, uma mulher em quarentena em San Diego, depois de chegar de Wuhan, foi liberada acidentalmente e tinha os sintomas. Um hospital nos Estados Unidos também, por vários dias, ignorou uma paciente que mais tarde se tornou o primeiro caso de disseminação de comunidade, ou seja, interno. No Texas, aconteceu um negócio que todos os critérios de liberação do CDC escaparam e deixaram essa pessoa sair, que é essa figura do hospital que eu estou falando. Na Coreia do Sul, o vírus já era um problema quando, no dia 20 de fevereiro, houve um casamento coletivo com centenas de casais. Um erro. Na Itália, um hospital na região da Lombardia deixou o primeiro paciente passeando pelo hospital durante 36 horas. Solto. No norte da Itália, quando resolveram decretar a quarentena numa região de 16 milhões de pessoas, aquilo vazou, a informação vazou e um monte de gente saiu de lá. Eu estou listando alguns erros, poderia listar outros erros, a reportagem completa lista vários erros, para dizer que a gente não pode tratar o coronavírus como se ele fosse uma fantasia. A gente não pode tratar o coronavírus como se fosse fruto de uma histeria, como disse o nosso presidente da República. Nem o colega dele e ídolo, Donald Trump, se comporta desse jeito ainda, embora tenha se comportado desse jeito. O presidente Bolsonaro, espero que a ficha tenha caído. Depois das cenas que ele protagonizou no final de semana, ele mudou um pouco o jeito dele. Ainda bem que o Ministério da Saúde está entregue em mãos sensatas, equilibradas. Ainda bem que as autoridades estaduais, mesmo aquelas mais malucas, que a gente criticou aqui, Rio de Janeiro e outras, estão adotando medidas sociais cuidadosas. O prefeito de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Minas Gerais e outros estados, todos olhando para isso dizendo, aqui temos uma questão. Ou a gente age logo, ou a gente vai logo ver coisas complicadas. Hoje a gente teve uma primeira morte confirmada por coronavírus, fala-se já numa segunda morte aqui em São Paulo. A gente não pode se impressionar com isso, uma morte, duas, então a gente quebrou uma barreira. Calma. Seria o primeiro caso de gripe no mundo sem morte. Nós temos 234 casos. Se a gente pegar 41 países do mundo, Felipe Bueno, ouvinte querido e ouvinte querida, tiveram mais de 10 casos de coronavírus por milhão de habitantes. Isso significa que você pega o número de casos, divide, faz um cálculo e diz quantos casos por milhão. Dessa lista, por enquanto, o país que teve menos foi o Canadá, claro, compreensivelmente. O Canadá ainda ele está entrando na confusão, como a gente também está entrando na confusão. Países mais maduros, entre aspas, que encontraram com o vírus mais cedo, como a Itália, a França, a Europa, de um modo geral, estão numa fase mais avançada. Mas o Canadá tem, até o momento, 11,7 casos por milhão de habitantes. A China teve 56 casos por milhão de habitantes. E ela chegou no auge, seguramente já está caindo. A França, e eu cito a França porque é o primeiro que quebrou a barreira dos 101 casos por milhão de habitantes. A Espanha, 241 casos por milhão de habitantes. E a Itália, recordista,
462 casos por milhão de habitantes. Repara que França e Itália enfrentam a mesma coisa mais ou menos ao mesmo tempo. E aí é que a gente vê o descaso e o descuido italiano, 462 contra 100 na França. Estamos falando de dois lugares onde a coisa está feia. Dois lugares vizinhos, né? Tem essa também. Vizinhos. E a Espanha com 241. Se você pegar a Espanha, que é um desastre, 241, você vê o que é a Itália. Né? E as reportagens sobre a Itália são desesperadoras. Bom, se o Brasil tiver a sorte canadense, dificilmente terá, porque o Canadá também não ficará com essa taxa, a gente vai ter 2.300 casos, que é 10 vezes mais do que a gente tem hoje. 11 casos por milhão. Temos 210 milhões de habitantes. Não é 11, é 11,7. Se a gente tiver o destino italiano, 97 mil casos. 97 mil casos. E nós estamos com 230 casos. E 4. Claro que a crise chegou na Itália antes do Canadá. Insisto nisso. No Canadá a coisa ainda não pegou. Na Itália já começa a diminuir. Eles adotaram todas as medidas sociais. As pessoas estão em casa. Quem está em casa doente vai se curar, vai criar os anticorpos e esse negócio vai tender a refluir. Bom, a taxa de mortalidade do vírus na China foi 3,9%. Na França, 2,2%. Na Itália está 7,7%. Não dá para a gente acreditar muito nesse dado, mas é o dado que tem para a gente ver. Por que não dá para acreditar? Não é que estão mentindo para a gente. Países que testaram de forma indiscriminada as pessoas, identificaram pessoas doentes em maior quantidade do que aqueles que não fizeram tanto teste. E a Itália fez menos teste do que a Coreia, por exemplo. Então, se você tem um monte de gente testada, o número de doentes cresce. E o número de mortos não muda. Com o número de doentes crescendo, a taxa de mortalidade fica menor. E você fica com a impressão de que morre menos gente na Coreia e, portanto, o serviço de saúde coreano é mais eficiente do que o italiano. E aí, na Itália, dá 7,7. Você fala, meu Deus, prefiro pegar o coronavírus no Canadá do que na Itália. Não vai mudar o seu destino. A questão é, a Itália testou menos, a Itália não se cuidou tanto e muita gente pegou ao mesmo tempo, a curva de contaminação foi mais rápida, lotou os hospitais e aí viveram, como estão vivendo, aquele conflito sobre qual dos doentes eu vou salvar. E aí é evidente que algumas daquelas mortes não ocorreriam se o ritmo de contaminação fosse menor. O nosso desafio como país é fazer todos os esforços necessários para ter as menores taxas de contaminação, no ritmo mais lento possível. Fazendo isso, vai ter lugar no sistema de saúde para abrigar e proteger as pessoas que precisam de respirador, de tratamento em UTI. Se a gente não se cuidar, aí a gente vai ter um ritmo mais avançado e, naturalmente, nós vamos viver uma situação mais grave. Tendo uma taxa de contaminação menor, seguramente a nossa taxa de mortalidade tende a ser menor, por razões óbvias, como eu acabei de descrever. Então a gente vai conseguir preservar o sistema de saúde, preservar a vida das pessoas e evitar a dor daqueles que veem seus parentes morrerem. Daí a importância das medidas sociais, daí a importância das medidas não farmacológicas, como as autoridades gostam de dizer. Se a gente levar a gripe a sério no Brasil, este vírus, a gente vence o vírus mais rápido. E aí a gente vai poder se preocupar com aquilo que é inexorável, mas já é uma especialidade nossa, que é a crise econômica, que virá. Porque um país parado, como a Itália está parada, como a França está parada, como a Espanha está parada, como os Estados Unidos estão parando, e os Estados Unidos, o Donald Trump falou numa possível recessão. Os Estados Unidos. Imagina o Brasil, que estava festejando 2,3% de crescimento, achando que podia dar 1,9% porque tinha coronavírus em outros países, não aqui. Quando começou o coronavírus, ele disse, não, mas com esse coronavírus na China, nós vamos vender menos soja. Esse era o nosso problema. Nós vamos vender menos soja. Agora nós vamos ter uma queda de atividade econômica. As pessoas estão cancelando almoços, estão cancelando jantares, estão cancelando festas, estão cancelando casamentos, estão cancelando viagens, estão cancelando visitas a imóveis.
sujeito vai ver um imóvel, o outro não quer receber a pessoa que tá para ver o imóvel dela. Estão cancelando compra de automóvel, estão cancelando investimentos. Por que eu vou investir? Deixa eu ver onde isso vai parar. Deixa eu ficar com o meu dinheirinho. E tudo que elas gastam é o dinheiro da sobrevivência básica. Para quê? Porque estão preocupadas. Então essa crise ela vai deixar, como nos disse o Alexandre Schwartzman, como nos disse o Ricardo Galo. Hoje nós vamos conversar com o professor Zé Roberto Mendonça de Barros, vamos ter um cenário mais claro sobre esse pacote do governo, os efeitos dele, o que ele pode... E esse pacote, ele é feito, Felipe Bueno e ouvintes, por intuição. Assim, quais seriam as medidas que talvez a gente pudesse precisar caso a doença siga o curso que eu ainda não sei que curso terá? Eu acho que um pacote desse tamanho. Antes ele falava em 5 bi. Agora nasceu um pacote 147. Não é que, veja, o professor José Roberto vai nos explicar detalhadamente. Não é que tinha um pote com 147 bilhões de reais que o governo falou, não conta para ninguém. Porque, de repente, eu posso precisar caso tenha uma gripe. Ele foi lá e pegou um saco de dinheiro, tem 147 bi, injetou na economia. Isso é um cálculo de vários dinheiros que já estavam por aí e vários recursos, alguns dos quais o governo está abrindo mão, ou seja... receitas tributárias que não virão. Não é dinheiro que vai sair, são receitas tributárias que não vão entrar. Isso significa que o governo vai ter um desafio depois de caixa e não significa que tem dinheiro que está fazendo girar a economia diretamente. São benefícios para o setor farmacêutico e outros. Nós vamos acompanhar isso com calma. Então, vamos levar a sério as medidas. Nós temos que orientar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, e a gente tem que levar muito a sério isso tudo para diminuir ao máximo a chance de contaminação. Reduzindo isso, o Brasil vai enfrentar a sua especialidade, que é uma crise econômica que virá, e nós vamos ver de que tamanho a gente sai disso. O mais importante é a gente sair saudável. Sair saudável e mostrar que o Brasil, mesmo sem ser um país desenvolvido como a Suíça, né, como a Alemanha, como o Japão, como os Estados Unidos, tem condições de aprender com os erros destes todos os países para não cometer os erros velhos e nem os novos. E aproveitar essa integração que existe da informação que hoje corre solta e que não é fake news, ao contrário do que sugerem algumas autoridades, não é histeria, para a gente poder sair dessa logo e maior do que a gente entrou.